Banco do Brasil ou BB Seguridade? Qual dessas é a melhor ação para dividendos nesse momento aqui em 2025? Bom, recentemente o Banco do Brasil divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo da expectativa do mercado e fez isso daí com suas ações. Já a BB Seguridade teve um resultado mais positivo nesse início de ano, mas também vem sofrendo. Nesse vídeo aqui a gente vai te analisar os números, vai te mostrar tudo o que vem acontecendo com essas empresas e mostrar como no nosso método de seleção de ações de dividendos, qual dessas ações aqui está mais atraente, se é que tem uma mais atraente que a outra. Então presta muita atenção no que o Felipe Almeida, meu sócio, vai te mostrar, porque ele vai apresentar várias informações como é que foram os dividendos nos últimos anos de cada uma, quais pontos fortes e fracos de cada uma e o mais importante, como saber qual delas faz mais sentido para quem quer uma carteira focadinha em dividendos. Então deixa o dedo no like, presta atenção no que ele vai te mostrar e bora pro vídeo. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada aqui é como é que tá o panorama, o contexto atual das duas. Afinal de contas, como a gente mostrou na introdução desse vídeo, as duas caíram forte. Por mais que o Banco do Brasil tenha caído mais de 20, a BB Seguridade caiu praticamente 12. Como é que vinham os resultados dessas empresas até o fechamento de 2024? Porque o que parece é que alguma coisa mudou na virada do ano. Bom, se a gente pega o resultado do próprio Banco do Brasil, que no fim do dia é a empresa que origina as duas que a gente tá falando aqui, o que a gente via era um aumento de receita de margem financeira, praticamente 11% na comparação ano contra ano ali. Então 2024 foi um ano fantástico para o Banco do Brasil. E não só nas receitas, os custos também cresceram, mas cresceram 4,4%, o que ficou inclusive abaixo do índice de inflação do ano passado. E por essas e outras, como a gente já sabe, ela se tornou a ação mais queridinha do Brasil, segundo o site Investidor 10. E aí beleza, entrou 2025, os resultados pioraram, como a gente já falou várias vezes aqui no canal. Lucro caiu mais de 20%, fazendo com que as ações despencassem 13% somente depois do resultado, ou seja, surpreendendo o mercado. Quando a gente vê um movimento muito forte assim no mercado financeiro, seja para cima ou seja para baixo, em 99% dos casos isso acontece porque algum resultado, alguma coisa aconteceu de forma diferente do que era a expectativa do mercado. Lembra que o preço no mercado financeiro ele é formado pela junção de todas as expectativas dos players. Se isso de alguma forma é contradito ao longo do tempo, a gente vê uma variação muito brusca. E aí agora o Banco do Brasil está com inadimplência muito mais alta, batendo ali mais de 3%, o que era pouco mais de 1% no ano passado, fazendo com que muitas casas de análise do Brasil passassem a rebaixar as ações do Banco do Brasil recentemente. Inclusive a própria XP rebaixando sua recomendação e cortando o preço-alvo aqui no começo de junho desse ano. Beleza, só que quando a gente volta para a lista de queridinhas de empresas mais buscadas pelos investidores, a gente vê o Banco do Brasil, mas vê também a BB Seguridade logo junto dela ali na terceira colocação. E de fato, olhando para os resultados dos últimos anos, o que chama atenção é a consistência e o crescimento do lucro da BBSE nos últimos anos, batendo recorde ali em 2024 junto com o Banco do Brasil. Olhando para o resultado mais especificamente ainda, no final de 2024, o aumento foi de 6% do lucro líquido quando comparado com 2023, mostrando assim o recorde histórico de lucro da empresa. Lembrando que a BB Seguridade ela tá na bolsa, ela realizou o IPO das suas ações realmente lá em 2013, pouco mais de 10 anos atrás. Então a gente tem duas ações de basicamente uma empresa similar, que é o Banco do Brasil, o que faz com que naturalmente as duas já tenham algum tipo de correlação de resultados. Isso porque normalmente a carteira de clientes das duas empresas elas vão se entrelaçar bastante para serem oferecidos esses serviços de cada uma delas. Agora, é óbvio que a operação bancária vai ter problemas como inadimplência e créditos bancários que a BB Seguridade não vai ter. Então são essas as diferenças que acabam acontecendo no dia a dia. Como por exemplo, a BB Seguridade ela teve um aumento dos prêmios emitidos de seguros no ano de 2024, assim como uma queda na sinistralidade, que para o setor de seguros é muito positivo também porque drena menos caixa para a empresa. A gente consegue ver esse dado aqui no fechamento de 2024 de forma ainda mais clara, uma queda de pouco mais de 3%. Além disso, as receitas de corretagem, que é uma outra linha de receita da BB Seguridade, também cresceram, cerca de 10% lá em 2024, muito vindos ali do setor de seguro, de previdência e de capitalização. Beleza, isso foi o fechamento de 2024 para a gente também analisar da BB Seguridade. Na entrada desse ano aqui, o que a gente viu foi um aumento do lucro líquido, saltando cerca de 8% na comparação anual, que já traz um panorama um pouco diferente do Banco do Brasil. Mas ainda assim, houve uma queda de cerca de 7% depois do balanço. Tudo porque, apesar do resultado ter vindo positivo, com o crescimento ele veio um pouco abaixo da expectativa do mercado. E como o mercado financeiro no curtíssimo prazo acaba considerando demais as emoções dos investidores, é natural que com a queda do Banco do Brasil nas suas cotações, a BB Seguridade sofra um pouco por tabela. E aí o que a gente vê foi também rebaixamento das recomendações da BB Seguridade como seguradora nesse momento. Então, de panorama geral, o que a gente vê aqui é que as duas estavam bombando até o final de 2024,
2024, crescendo resultado, performance muito positiva em todos os indicadores, e as duas já entraram no começo desse ano tendo uma mudança de narrativa. Vamos comparar de forma mais direta os números delas para entender quem de fato está melhor para quem pensa em dividendos nesse momento. Ora, primeiro a gente pode olhar em termos de preço. Olhando diretamente para o preço sobre lucro, a BB Seguridade está em cerca de 8,5 nesse momento, enquanto que o Banco do Brasil está negociando a menos de 6 vezes o seu próprio lucro. Esse que é um PL para o Banco do Brasil que está acima dos que a gente viu nos anos anteriores, está muito próximo da média histórica anual aqui da empresa. É natural que um preço sobre lucro de uma empresa estatal, aqui no caso do Banco do Brasil, seja um pouco mais descontado por causa desse risco governamental por trás, do que quando a gente compara o preço sobre lucro de outros grandes bancos na bolsa. A gente consegue ver isso mais claramente quando a gente vem no comparador de ações aqui, ó. Enquanto o PL do BBAS está em menos de 6, você vê que os outros grandes bancos, eles estão em números maiores do que isso. Já no caso da BB Seguridade, como o modelo de negócio é diferente, o PL acaba sendo um pouco mais alto. Em compensação, o preço sobre lucro está no menor patamar dos últimos quase 10 anos aqui. Beleza, então cada um apresenta um momento de preço sobre lucro diferente. A BB Seguridade, isoladamente por essa métrica, comparando o seu histórico, parece estar mais contada. E quando a gente compara com outras empresas do setor, tirando a IRB, ela está abaixo das outras duas maiores, a Caixa Seguridade e a Porto Seguro. Beleza, vamos olhar de fato agora para as diferenças dos dividendos entre elas e como é que foi isso no histórico passado. Eu puxei aqui a política de dividendos da BB Seguridade para a gente dar uma olhada juntos em quais são as principais diretrizes que a empresa determina no pagamento. E algumas das principais aqui é eles comentarem que o dividendo é distribuído de forma semestral, normalmente com fluxos de pagamentos ali entre fevereiro ou março de cada ano e depois em agosto. E o payout mínimo, ou seja, a porcentagem do lucro líquido a ser distribuído em dividendos para os acionistas, é de sempre 25%. Mas nesse momento o que a gente vê é um payout de 85% por parte do BBSE, ou seja, boa parte do lucro líquido que a empresa tem, ela distribui na forma de dividendos. E aqui a gente já encontra a diferença do modelo de negócio de seguros. É muito mais acessível ter uma distribuição em termos de payout mais alta para uma empresa seguradora do que é para um banco. E é por isso que quando a gente compara com o payout do BBAS, a gente vai encontrar números menores. Nesse momento está de quase 70%, mas esse número já foi bem menor no passado. O que o Banco do Brasil colocou como diretriz já no início desse ano foi ficar entre algo como 40% a 45% de distribuição em 2025. E outra diferença clara é o fluxo de pagamento de cada uma das empresas. O Banco do Brasil faz esses pagamentos de forma trimestral. Você vê que normalmente no intervalo de mudança de um trimestre para o outro ali, ela tende a fazer uma distribuição para os acionistas. Outra diferença que vale ressaltar é o risco de cada uma das companhias. Em boa parte das vezes no mercado financeiro a gente mede o risco baseado na volatilidade de uma empresa, ou seja, qual a sensibilidade dela de ter variações muito grandes, tanto para cima quanto para baixo ao longo do tempo na sua cotação. Para vocês terem uma ideia comparativa, o índice Bovespa, que é uma cesta com mais ou menos 60 ações das nossas maiores empresas negociadas aqui no Brasil, tem uma volatilidade de 32%. E aqui a gente tem uma das métricas possíveis de entender se uma ação que você está escolhendo ela é mais arriscada do que a média, mais arriscada do que o Ibovespa, ou se ela é menos. No caso do Banco do Brasil, quando a gente compara a volatilidade com o índice Bovespa, a gente vê que, na verdade, ele tem uma volatilidade mais alta, de 44% comparando o período inteiro. E mesmo nos últimos 24 meses, onde ele teve uma volatilidade menor, ainda assim foi de 21 contra 14 do índice Bovespa. Já quando a gente coloca a BB Seguridade também nessa métrica, a gente vai ver que no período de quando a BB Seguridade fez seu IPO, que foi lá em 2013, ela também fica com uma volatilidade mais alta do que o índice Bovespa, e também nos últimos 24 meses com a volatilidade de 17% contra 14%. Em compensação, nesse histórico completo, o Banco do Brasil tem maior volatilidade do que o BB Seguridade. Eu estou te mostrando tudo isso para a gente conseguir concluir com base em dados que é mais possível você esperar uma variação de preço muito grande no Banco do Brasil do que na BB Seguridade. Como aqui a gente está falando de risco, é importante que os investidores fiquem cientes disso aqui ao investir também. E aí, por último, vamos olhar de fato para o dividendo distribuído ao longo dos últimos anos. A BB Seguridade saiu de cerca de R$ 1,68 lá em 2015 por ação, chegou a bater algo como R$ 3,45 e ano passado fechou em R$ 2,60 de pagamento de dividendos. Enquanto isso, o Banco do Brasil teve um histórico ainda mais de ascensão no pagamento desses dividendos, saindo de 37 centavos por ação lá em 2016, chegando a bater seu recorde de R$ 2,60 em 2024. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, poxa, Felipe, então todas as duas pagam mais ou menos R$ 2,60 por ação, elas têm um dividendo muito similar. E essa afirmação estaria certa se elas tivessem o mesmo valor da sua cotação atual no mercado. Atualmente, a BB Seguridade está custando R$ 36 por ação e o Banco do Brasil está nos
seus R$22 ali. Então, uma coisa é você receber R$10 de dividendos quando você investe R$100 em alguma coisa, isso vai dar uns 10%. Outra coisa é receber os mesmos R$10 se você tiver investido R$50 nessa empresa. O teu dividendo em porcentagem, ele vai dobrar. E é por isso que aqui a gente vê a diferença do dividend yield atual do Banco do Brasil chegando em cerca de 13%, principalmente depois da queda muito forte que a cotação da ação sofreu, enquanto que BB Seguridade está atualmente batendo 10%, já que a queda da cotação não foi tão forte assim. Ah, Felipe, então aqui a gente já tem muito claro que uma é melhor do que a outra, porque o dividend yield do Banco do Brasil está mais alto do que o do BB Seguridade, e na verdade essa também não é a forma mais correta de tomar uma decisão. Afinal de contas, se assim fosse, você poderia vir aqui procurar os maiores dividendos da bolsa e concluir então que as empresas que pagam 50%, 30%, 25% de dividendos seriam ainda muito melhores do que qualquer outra opção na bolsa. Mas a gente sabe que isso aqui não é verdade. Não adianta de nada ter um dividendo muito alto hoje se a empresa não tiver balanço, não tiver consistência de lucros o suficiente para manter isso ao longo do tempo. E é por isso que na hora de decidir qual é a empresa que faz mais sentido, a gente precisa sempre se apoiar em uma estratégia muito bem definida, que te mostre claramente quais são os critérios que você deveria observar para tomar essa decisão. É isso que eu quero te mostrar a partir daqui. Inclusive, se você está na dúvida hoje de como é que você deveria escolher ações para colocar na sua carteira, ou se você olha para o que está acontecendo no mercado financeiro com o Banco do Brasil agora, mas está na dúvida de como é que isso vira uma atitude correta na tua carteira de ações. E mais ainda, se você quer investir com base em uma estratégia muito clara, que te ajude sempre a saber qual é o ativo que você deveria comprar para a tua carteira, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor. Esse que é o espaço de 1 hora, onde um dos nossos especialistas treinados com as nossas filosofias de investimentos vai olhar para o teu portfólio hoje, ver como é que você poderia melhorar a tua forma de investir para chegar mais rápido na tua aposentadoria. Foi justamente com base nessas filosofias de investimentos que a gente aqui no clube nos tornamos a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo, com mais de 4 bilhões de reais sobre consultoria e gestão. Então, se você quiser a nossa ajuda diretamente para te ajudar a investir, aí eu te convido a fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela, ou inclusive clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Beleza, dito isso, qual das duas empresas aqui faz mais sentido para dividendos? Ah, será que é a que mais se valorizou quando a gente conta dividendos e valorização da ação nos últimos tempos? Porque do último ano para cá, a BB Seguridade, por exemplo, considerando valorização e dividendos, ela subiu 25%. Dos últimos 5 anos, ela subiu 90%. Já o Banco do Brasil, de um ano para cá, ele se desvalorizou, caiu 8% mesmo com pagamento de proventos. Quando a gente olha para os últimos 5 anos, a alta foi de 91%, algo muito similar. E pensando em não deixar dúvidas sobre o que é que você precisa olhar numa empresa para selecionar as melhores pagadoras de dividendos, a gente criou a estratégia máquina de dividendos, que se baseia em critérios como liquidez das ações, que precisa ser mais alta, o lucro, que precisa não só estar positivo, mas crescente nos últimos 3 anos. Afinal de contas, as empresas que continuam aumentando seu lucro com o tempo têm muito mais chance de manter uma consistência no pagamento. As empresas precisam ter um payout controlado e uma volatilidade controlada também. E, é claro, elas precisam ter uma boa distribuição quando se olha os últimos 36 meses de fluxos de dividendos. E no fim do dia, por que a gente acredita tanto que essa é a melhor forma de escolher ações para investir em dividendos? Porque quando a gente testou no passado, essa estratégia teve uma rentabilidade de 4 vezes mais do que teve o próprio índice Bovespa no mesmo período. Tudo isso com um risco que é medido pela volatilidade, como a gente estava vendo, mais baixo do que também teve o Ibovespa no período. Ou seja, mais retorno com menos risco. E se você olhar para isso aqui e quiser entender ainda mais de como funciona a estratégia máquina de dividendos e outras 7 empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a gente escreveu te contando tudo isso. E eu vou te deixar num link para download aqui em cima ou na descrição do vídeo. Ora, o que a gente vê para essas duas empresas é um lucro líquido que está crescente nos últimos anos. Aqui eu estou olhando para a BB Seguridade. Mas no Banco do Brasil isso também é verdade, uma vez que em 2024 ela teve o lucro líquido recorde, que não está correto aqui no site, mas de 2021 para cá, todos os anos o Banco do Brasil aumenta seu lucro. Um payout controlado, uma liquidez muito acessível de cada uma das duas também e um alto dividend yield, quando a gente faz a média ponderada dos últimos 3 anos. Isso coloca tanto o Banco do Brasil quanto o BB Seguridade dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos nesse momento. Uma com mais de 10% ao ano de média de yield e outra de quase 9%. Ou seja, para quem está montando uma carteira de ações hoje focada em dividendos, seguindo essa estratégia, essas ações entrariam. O que não quer dizer que daqui a um ano elas não possam sair caso o cenário mude também. Esse é o lado bom de ter uma estratégia muito clara. Você toma sempre atitudes racionais e não somente no que você acha que tem que fazer com base no empresa. E não somente no que você acha que tem que fazer, no que o mercado está dizendo para todo mundo fazer. Inclusive, é assim que a gente toma as nossas decisões de investimento. Se você quiser saber quais são as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos ainda esse ano, para que você chegue até a dobrar o teu potencial de retorno sem correr riscos desnecessários, aí eu preciso te convidar para uma aula gratuita que o meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, o Ramiro Gomes Ferreira, vai te dar na próxima terça-feira às 19 horas. De forma 100% gratuita para você se inscrever, tem um link aqui na descrição
descrição do vídeo. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo o que é que você achou desse conteúdo. Ele fez sentido pra você? Agregou valor na tua vida? Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo bem complementar a esse, eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.